Fala HC, hoje um episódio especial, nosso quinto episódio, com o nosso querido convidado César Moro. O César, que é um ultramaratonista, tem uma história de vida fantástica, já tem uma experiência aí de mais de 15 provas, né, César? De ultramaratona, sim. De ultramaratona. Então, hoje a gente vai bater um papo com ele aqui para ele contar um pouco das experiências dele na ultra, as experiências de vida, dar alguns conselhos, algumas orientações para quem busca aí a ultramaratona. Então, César, seja bem-vindo ao Fala HC. É uma satisfação enorme tê-lo aqui. E eu tenho certeza que a galera que vai nos ouvir aí vai ficar muito feliz em ter tido essa oportunidade. Obrigado pelo convite, Flávio. O prazer estar aqui é meu, né? Ainda mais para a gente bater um papo sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Vamos lá então, César. Eu quero começar, né, fazendo algumas perguntas aqui para você. E começando aqui, como é que você gosta de ser apresentado? Né? O César Moro, ou quando alguém chega e você fala, ultramaratonista, César Moro? Eu acho que títulos, rótulos não fazem minha cabeça. César eu acho que está de bom tamanho, né? Nosso nome está ótimo. Ô César, e qual foi a virada? Você corria antes de fazer ultramaratona, obviamente, né? Sim. Não começou fazendo ultramaratona. Sim. E qual foi a virada de chave, a tomada de decisão, assim, o momento, o porquê que você escolheu e falou, eu vou ser ultramaratonista? Gostaria que você contasse um pouquinho o começo. Obviamente eu já corria bastante, né, antes de fazer a minha primeira ultra. Aí em 2016, um amigo nosso, corredor aqui de Maringá, mais velho, o nome dele é Masson, né, o pessoal mais antigo da cidade, lembra muito bem dele, sempre estava correndo, sempre estava ali no Parque do Engar. Ele um dia chega para mim, e nós já havíamos conversado anteriormente sobre fazer uma prova, uma ultramaratona na África do Sul, né, que aquela revista, agora não tem mais, né, pelo menos publicada, não tem mais a cópia física, mas existia uma revista chamada Contra-Relógio. E na Contra-Relógio uma vez veio uma reportagem sobre a Comrades, que é uma ultramaratona que acontece desde 1921 na África do Sul. Então, acredito que seja a ultramaratona mais antiga do mundo, né? E ele chega para mim em 2016, eu estava inscrito para fazer a minha primeira uphill, lá na Serra do Rastro. E estava me preparando para esse treino. Mas isso era janeiro, fevereiro. Ia ser só em outubro. Ele chega para mim e fala, César, eu preciso que você vá comigo. Você tem que ir comigo. Eu falei, Masson, não tem jeito, cara. Não estou treinado. Era em junho a prova. Não estou treinado. Eu estava com pubalgia na época. Tinha treinado para uma maratona forte e estava com pubalgia. Pô, tem que melhorar, né? Não me preparei financeiramente. Na África do Sul correr, cara, imagina. Ele insistiu. Mas ficou em stand-by. Aí ele foi no meu trabalho, foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. Aí na terceira vez minha esposa falou, César, que o Masson quer tanto? Eu falei, amor, é assim, assim, assado. Ela falou, tudo bem, só faz um seguro de vida e daí você vai. Pode ir. Né? Eu falei, tá bom. Eu falei, Masson, a última vez que ele conversou comigo, ele jogou essa. Eu falei assim, Masson, vamos fazer próximo ano, 2017. Aí eu me preparo e tal, a gente vai. Ele falou, César, eu tenho 70 anos. Eu não sei se eu emplaco próximo ano. Miserável. Aí eu não tinha argumento. Eu falei, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, já tinham acabado as inscrições. Eu sabia disso, porque eu tinha entrado no site, né? Eu falei, Masson, se você conseguir inscrição, a gente vai. Certo de que não ia ter inscrição. Só que eu não sabia que na Comrades existe uma janela de transferência de inscrição que pode acontecer. Aí ele me consegue as duas inscrições pra gente. Resultado, isso era março. Tá? Eu tive 50 dias para fazer o ciclo de treinamento, de sair de 42 km para 90 km e correr a minha primeira ultramaratona na África do Sul. Né? Foi fácil? Não foi fácil. Quase morri. Penei. Mas quando eu terminei, eu sabia que era ali que eu queria amarrar o meu bode. Então, eu estava num ciclo de diminuir tempo na maratona, de fazer um tempo bom, melhorar o pace. Cara, nunca mais pensei nisso na minha vida. Pensei só em fazer ultramaratona. Que legal, César. Aproveitando esse gancho, né, falando de pace, hoje o pessoal tem colocado muito o RP, o melhorar pace, né, o baixar o tempo, que é algo válido, sim, né, a pessoa está melhorando.
E a ultramaratona, ela traz muito isso, né? Você falou que nunca mais procurou esse objetivo. Aproveitando que você falou isso, gostaria que você falasse um pouquinho dessa característica que tem a ultramaratona. De não pensar só no pace, de não pensar só na velocidade. Que você falasse um pouquinho a respeito sobre essa questão. Veja, isso é uma visão muito pessoal, né? Mas é natural você ver na história do corredor, ele começa correndo 5 km e tá bom, 10 km isso tá bom, né? 21 tá bom, e ele acaba se desafiando indo para maratona. Você vê esse ciclo muito comum das pessoas, né? Mas eu considero ainda a maratona uma prova rápida, é uma prova que você quer fazer um tempo bom, você quer fazer um sub 3:30, um sub 3, né? Existe esse objetivo entre o pessoal. Quando você vai fazer uma prova de ultramaratona, às vezes multi-day, né? Você vai correr 2 dias, né? Você vai fazer 240 km, alguma coisa assim, a velocidade não é o fator principal, né? Quando você vai para a maratona, ela tem uma característica diferente da prova de 21, de 10, que são muito mais rápidas que ela, que é mais fácil você errar e pagar o preço no final. Sim. Né? Você errou um pouquinho ali no 36, onde a gente fala do muro, etc. Né? Aí você vai pagar o preço. Então é mais fácil. Então a maratona ela acaba sendo uma prova um pouco mais estratégica nesse sentido. Quando você joga isso para uma outra maratona, é muito mais. Porque tudo que é pequenininho aumentou muito o tempo de atividade e a distância, né? Você pode pagar um preço muito maior. Então ela vira uma prova muito mais estratégica. O pace ele é um elemento muito pequeno dentro da equação, sabe? E daí eu acho que é muito também do que a pessoa espera colher naquilo ali. Existe uma frase do Emil Zatopek, famoso maratonista, né? Que ele sempre dizia assim, ó, você quer correr, corra 1 milha. Você quer mudar de vida, corra uma maratona. Não é prepotência dele. O que ele quer dizer com aquilo? Você vai fazer uma maratona, você vai ter que ter uma rotina de treino regrada, você vai ter que ter disciplina para isso. Não adianta você falar, amanhã eu vou correr uma maratona, você sai e faz e não faz. Bom. Então você muda de vida porque você tem que mudar toda a tua rotina para acomodar aquilo ali. Agora, o Jim Karnazes, que é outro ultramaratonista famoso, ele já coloca mais um elemento. Ele fala, ó, você quer correr, corre 1 milha. Você quer mudar de vida, corre uma maratona. Você quer conversar com Deus, você corre uma ultramaratona. Porque você vai ter momentos ali, dependendo da prova, que é você e Deus, mas ninguém. Você vai olhar para frente, não tem nada nem ninguém, atrás não tem nada nem ninguém. A tua volta não tem nada, é você com você por horas. Muitas vezes o teu corpo já deu PT, tua cabeça já deu PT, indo. E o que sobra? A fé. Eu costumo dizer que na ultramaratona você vai se deixando no caminho. Tá, no começo é aquela animação da largada, né? Todo mundo feliz, dando risada. Aí você vai, você tá forte, você tá bem até os 30, até os 60, aí você começa a cansar. Aí você começa a pensar no teu dia a dia, o que te motivou, nos teus treinos. Daí a pouco você está pensando na família, todo mundo que você ama, né? Só que isso vai ficando. Chega uma hora, teu corpo não funciona mais, tua cabeça também não funciona mais. E daí? O que te leva para frente? Então, nessa equação, o pace, na minha experiência, na ultramaratona, ela fica muito pequena. O pace não importa, cara. Sim. Sabe? São outras coisas que você tem a oportunidade de colher na ultramaratona. Então, foi essa experiência que eu tive quando eu fiz a ultramaratona. Eu falei, cara, daqui tem muito para oferecer. E eu acabei gostando dela em função disso. Aproveitando essa fala sua que tem muito para oferecer, o que você tira, obviamente, da prova, né, em si, desses momentos difíceis, o que você tira de principal que você trouxe para a sua vida pessoal, familiar, profissional? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa transferência do que o esporte traz, no caso a ultramaratona, para as nossas vidas, né, para a sua vida, no caso. Confesso para você que é difícil pegar alguma coisa, sabe? Você pegar alguma coisa e puxar. Obviamente, tudo isso que eu comentei sobre disciplina, de treino, etc., isso faz parte da corrida, do esporte, do esportista. Mas da maratona, da ultramaratona, desculpe, pensando nela especificamente, eu acho que o que me traz mais forte é essa experiência que a hora que você não tem mais corpo, não tem mais cabeça,
que cada passo teu é uma dor. Não adianta você pensar em ultramaratona sem dor, tá? Não existe. Você vai ter dor, porque você vai colocar o teu corpo num processo de desgaste durante muito tempo. Então a dor vai ser natural. E nesse momento que não te sobra nada, o que sobra é você ter esse encontro, né, com o que você carrega dentro de você, o que você vai fazer, se isso vai te levar para frente, se isso vai te fazer desistir. Tem prova que você vai abandonar, tem prova que você vai para frente. Então eu acho que esse encontro, que não é teu corpo, não é tua cabeça, é alguma coisa mais, eu acho que é o que mais me atrai na ultramaratona. Legal. Muito legal, César. Algumas curiosidades aqui, César, em relação à ultra, né, que eu coloquei aqui. Uma pergunta que eu gostaria de saber, assim, qual foi, dentro da ultramaratona, algum momento que você passou assim, que você olhou para ela e teve um choque de realidade no sentido assim, o que eu vim fazer aqui? Ou será que é isso mesmo que eu quero? Teve algum momento assim, em alguma outra, que você se arrependeu de estar ali por algum motivo? Sim, eu já, das 15 ultras maratonas que eu fiz até hoje, né, acho que é isso o número, sei lá, o próximo, ou um pouquinho mais. Mas teve duas que eu abandonei. Tá? Uma delas eu acho que foi justamente isso, era uma época que minha mãe não estava bem de saúde, eu estava sozinho, era uma prova de 235 quilômetros e eu estava sem suporte, estava um survival completo. A mochilinha e tocando dedo. Aí à noite, a hora que eu fiquei sozinho e não tinha ninguém, e era madrugada e estava frio pra caramba, eu estava no quilômetro 90 e pouco, eu olhei e achei que não estava valendo a pena. Eu lembro que essa eu parei, voltei o ano seguinte para fazer, e teve uma que eu fui fazer uma prova no litoral paulista, e eram 100 quilômetros, e quando eu fui para treinar alimentação e treinar mochila. Uhum. Tanto que o pessoal corria sem mochila, que eles tinham suporte no circuito, e eu fui de mochila porque eu queria treinar isso aí, estava me preparando para outras provas. E daí quando deu 85 quilômetros, eu vi que eu não ia terminar no tempo regulamentar e que tinha, eu falei, já tá bom para treino, e eu acabei parando, sabe? Foi as duas que eu achei assim que não valia a pena, né? Agora, teve outras provas que sim, chega um momento que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Caramba, tá doendo tudo, putz, né? Não sei se vai dar, não sei se eu vou conseguir, né? Mas esses daí eu perseverei e a gente conseguiu terminar. É bacana quando você faz uma prova dessa com amigos, que às vezes você tá mais abalado, às vezes o teu amigo tá mais abalado. Se nesse momento você tem alguém para te puxar, cara, isso é muito bom. Teve uma de 235, que foi justamente isso, faltavam 35 quilômetros, mais ou menos, 40 quilômetros talvez, e a gente recebeu a informação que a nossa equipe de apoio não poderia nos acompanhar mais. Eu já tinha tido uma prova muito difícil de 240, que nos últimos 40 minha equipe não tinha me acompanhado, e eu penei muito, cara. Errei o caminho, errei 4 quilômetros, cara, já morrendo, foi bem complicado. E aquilo me voltou à memória, eu falei, putz, passar por tudo isso de novo, me bateu um desânimo. Mas bom que um amigo que estava comigo naquele momento, ele me deu uma animada, etc. E dali a pouco aconteceu que a nossa equipe de apoio conseguiu fazer o caminho contrário e chegar perto de nós, né? Nós nos encontramos, e daí toda essa dificuldade, esses pensamentos viraram força. Viraram pó e foi embora. Ô César, e das provas que você fez, que você continuou, eu gostaria que você relatasse um momento assim muito difícil. Você passou por um momento muito difícil, seja uma bolha, seja um problema gastrointestinal, alguma coisa que você fala assim, aquele perrengue que você passou, que você não esquece, que você superou. Caramba, buscando aqui na memória, eu acho que talvez um dos mais difíceis foi justamente a primeira que eu fiz. Porque veja, 50 dias para me preparar. Eu tive uma preparação adequada? Longe disso. Não tinha experiência nenhuma, não sabia fazer outra maratona. Então eu fui com a proposta de correr o tanto que desse, e o que não desse eu caminhava. Sabe? Então chegou num ponto que eu tinha cãibra no branco do olho. Tinha cãibra em tudo.
Sabe aquele negócio de você tentar andar de costa para ver se ajuda? Né? Você tenta andar que nem pinguim com as pernas duras assim para ver se ajuda, para ver se passa. E, cara, cãibra e dor no corpo inteiro. Ali realmente foi força de vontade para terminar. Eu tinha todos os motivos para não terminar. Parei em barraca de fisioterapia. Foi muito suado ali. Só que ao mesmo tempo eu via outras pessoas me passando que era um exemplo. Eu lembro que tem uma delas, inclusive eu tenho esse vídeo no YouTube que eu coloquei lá no meu registro, eu acho que eu estava no quilômetro 65, eram 90 quilômetros, e estava completamente quebrado de cãibra, etc. E de repente me passa um pai levando o filho na cadeira de rodas, filho grande, cara, empurrando a cadeira de rodas. Não, agora eu termino nem que seja de 4. Né? Então essa motivação dessas pessoas é uma coisa que te toca. E eu acho que vale a pena daí comentar, você vê que com o tempo, como a nossa cabeça vai mudando, né? Nessa mesma prova, anos mais tarde, eu fui fazê-la de novo, fiz ela 3 vezes só até hoje, né? É a prova que eu mais gosto. Qual que é a prova? É a Comrades, na África do Sul. Essa é espetacular, tive a chance de fazer, cara, é uma prova que tem alma, que vale a pena você fazer. E uma segunda vez que eu fui fazê-la, 15 dias antes de viajar, eu sofri uma lesão. Cara, não conseguia correr, doía, né? Os últimos 15 dias foi só a preparação na bike para não perder fôlego, etc. e tal. Aí nós viajamos para a África do Sul e nós estávamos a 2 dias antes da prova, eu fui fazer um trotezinho na orla para sentir como é que estava. 4 quilômetros, consegui correr 2, tive que parar e voltar com dor para o hotel. Nossa Senhora. Falei, e agora? Dali a 2 dias eu saía para fazer 90. Fui na feira, tinha massagista. Coloca massagem, coloca fita, passa uma pomada, sabe? Faz banheira. E fui para a largada. 2 dias depois fui para a largada. Cheguei na largada e fui correndo, ajustando o corpo, acertando a biodinâmica, perna dura e tal, tentando, né? Cara, deixa eu acomodar o dor aqui, etc. E foi, passou 1, passou 2, passou 3. Flávio, no quilômetro 30 começou a doer. Aí eu comecei a mancar, Mas daí o que minha cabeça pensou? Não foi assim, vou ter que desistir. Falei, cara, eu achei que ia ter que parar no quilômetro 3. No quilômetro 30 começou a doer? Só falta mais 60? Ah, agora eu termino. Você vê como a nossa cabeça funciona. Sim. Né? Eu poderia pensar, cara, quilômetro 30, falta mais 60. O dobro, como é que eu vou fazer? Sim. Como no dia anterior, 2 dias antes, eu tinha parado em 2 quilômetros, falei, cara, se 2 eu fiz 30 e só agora tá doendo, só mais 60? Ah, 60 eu dou um jeito. Fui, parei na Conrads, ela tem as barracas de fisioterapia. Parei para enfaixar a perna. Então você vê as fotos minhas que eu termino a corrida, estou com a perna direita inteirinha enfaixada. Né? Porque daí você começa a compensar, ixi. Mas fizemos os 90 quilômetros. Fechou. Fechei. Então eu não posso dizer que foi difícil, foi. Não era para terminar uma prova dessa, né? Mas eu ainda acho que a minha primeira foi mais desafiadora pela falta de conhecimento e preparo. Show de bola, César. Agora eu quero vamos falar um pouquinho de treino e rotina, né? Dessas ultras. Gostaria que você falasse um pouco aí como que você concilia, né, a sua vida pessoal, trabalho, com os treinos de uma ultramaratona. Esse gerenciamento que a gente sabe que tem família, os filhos, enfim, como é que faz esse conciliamento aí? Como você organiza essa rotina sua? Tá. É claro, veja, existem treinos e treinos, né? Por incrível que pareça, não é porque eu gosto de ultramaratona e eu corro ultramaratona que os meus treinos são muito intensos ou muito longos. Sim. Sabe? Eu acho que não é isso que você tem que... Não é essa habilidade que você tem que desenvolver. É claro, você tem que fazer treino longo? Tem. Tem que saber como é que seu corpo se comporta numa distância maior? Tem. Mas não é todo treino que é assim. Então você vai trabalhar mais a questão de resistência do que a questão de pace, sabe? Grandes volumes. Se você faz um treino que te desgasta muito, você compromete a tua recuperação. Sim. Então toda melhoria ela vem do teu estímulo, o teu repouso, né, e a tua alimentação. Você tem que ter esse tripé. Então eu organizo meus treinos de ultramaratona
de maneira gradativa, onde eu vou crescendo o meu volume. Aí eu chego num patamar, nesse patamar eu faço um treino mais leve, um treino um pouco mais pesado, um treino mais leve, um treino um pouco mais pesado, mas intercalando e dando estímulo para o corpo para ele ter uma melhoria contínua e não um desgaste grande. Sim. No começo, quando eu treinava, eu fazia treino de 8 horas, treino de 6 horas, correndo sem parar, sabe? O desgaste era muito grande. Passava a semana inteira para recuperar. Às vezes até mais, né? Então agora a gente faz treino, né, rural de 50 km, fazendo, às vezes dá treino de 6 horas. Só que daí a gente vai numa pegada mais leve, Sim. sabe? Poupando mais o corpo e entendendo que para ultramaratona, como do Desafio das Catedrais, que eu acredito que a gente vai falar, talvez seja mais importante você ter tempo do pé batendo no chão do que necessariamente de um esforço físico muito grande. Sim. Do Desafio das Catedrais, você já fez ele quantas vezes, César? A quilometragem maior de 130, Isso. eu fiz 6 vezes. 6 vezes. O ano passado eu fiz 30, só 30, porque como eu estava no ciclo da quimioterapia, e eu sabia que os meus amigos, eu fiz suporte para eles, e eu sabia que eles estavam muito cansados, que a gente tinha acabado de voltar de uma ultramaratona em Minas Gerais. Eu sabia que eles iam estar cansados no final, eu fiz os últimos 30 com eles, para animá-los, né, para eles não desistirem, não largarem. Então daí eu fiz 7 vezes, uma vez só 30 ali, as outras vezes eu fiz o 130. 130. E nessa prova, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa característica da prova, né? Aproveitar que o pessoal aí que está perto, né, da prova, agora dia 5 de dezembro, falasse um pouquinho das características, das dificuldades da prova, o pessoal aí que vai nos assistir e que vai fazer especialmente ter essa experiência. O Desafio das Catedrais é uma das provas do coração, né? O Arnaldo é o organizador e ele tem um carinho pela prova, por quem participa, né? Ele tem todo um cuidado, é espetacular. Veja, já fiz ultramaratona em São Paulo, né? Minas Gerais, várias outras. Essa prova do Arnaldo não deixa nada a desejar, muito pelo contrário. Então, eu acho que uma característica importante dela é que você vai ter um ponto de apoio a cada 15 quilômetros. Tem um ponto de apoio que é um pouco mais distante, 18 quilômetros. O restante, 15 quilômetros. Então, você com uma mochila de hidratação nas costas, levando algumas coisas, em cada ponto de apoio você vai ter banana, vai ter paçoca, vai ter Coca-Cola, vai ter água, você não precisa mais do que isso. Se tem alguma coisa particular, né, específica para levar, leva na tua mochila. Tem uma prova que você consegue fazer com tranquilidade, sem precisar de um carro de apoio. Eu acho que esse é um ponto bacana que te dá uma certa liberdade, né, para você fazer. Esse é um ponto importante. Fora isso, as coisas que o Arnaldo organiza, né? Você tem uma sopa que é oferecida no segundo ponto de apoio. Você tem um café da manhã, no metade da prova, você tem um almoço, um macarrão, né, quando faltam no penúltimo ponto. Então, tudo isso te dá um suporte excelente para você fazer a prova com tranquilidade. Legal. Acho que esse é um ponto interessante. Vocês vão fazer pela primeira vez, né? Isso. Se planejem bem com relação a essa parte da alimentação, vai correr tudo bem. E o percurso? Queremos saber do percurso, né? A gente já pegou o GPX da prova, né? A altimetria. O próprio Arnaldo esteve aqui, nós conversamos com ele e ele falou que um ano vai, outro ano volta, né? Esse ano vai, e ele comentou dessas características. Gostaria que você falasse um pouquinho desse percurso, as dificuldades dele, subidas, descidas, se tem algum ponto mais técnico, o pessoal entender um pouquinho do que é uma ultra. Vamos lá, esse ano sai de Maringá e vai para Londrina. Isso. Tá? Então veja, eu considero o percurso mais fácil. A vinda de Londrina para cá é mais difícil, tá? Daqui para lá eu acho que ela é mais tranquila. Porque o trecho que nós vamos pegar aqui, ele é mais técnico, que tem mais pedra, que você tem que prestar um pouco mais de atenção, nós vamos pegar à noite. Como você pega essa parte mais técnica à noite ela já te convida a não desenvolver tanto. Então vai acabar te levando a economizar mais e com um pouco mais de cuidado e passar essa parte que é mais acidentada. No final das contas, isso vai acabar te beneficiando, porque geralmente o que mais acontece com quem faz ultramaratona é faltar no final, não é no começo.
Então esse percurso te ajuda a você economizar um pouco no início. Você vai ter que prestar atenção onde você pisa, você não vai desenvolver tão rápido para não torcer o pé, para não pisar numa pedra. Vai chegar na metade, que o dia provavelmente vai estar nascendo, você vai estar mais tranquilo, mais descansado, e você vai pegar uma segunda metade menos acidentada, com menos subida, que você vai poder desenvolver com mais tranquilidade. Não que vai estar sobrando energia para você correr. Não que vai ser fácil, mas vai estar mais fácil do que o contrário. Mas eu acho que propicia uma execução melhor da prova, esse percurso. Tá? Bom para quem vai fazer a primeira, no caso, né? Bom para quem vai fazer a primeira vez, exatamente. Ô César, e eu gostaria que você falasse um pouco, né? Por exemplo, né, nas ultras que você faz, se você tem alguma estratégia, né? Tem gente que divide em duas metades, tem gente que divide a cada 5 km, 10 km. Você tem alguma estratégia assim na sua cabeça de quebrar a prova, infracionar a prova? Você tem algum ritual, estratégia, né, nesse sentido? Vou falar por mim, eu gosto de sempre imaginar aonde eu corro. Então, por exemplo, se falta 10 km, eu falo, falta mais uma Tiradentes. Se falta 3 km, falta uma volta no parque. Então, algumas estratégias que a gente cria para deixar, de repente, mais fácil esse final de prova. Gostaria que você falasse isso. Como você fraciona, o que você mentaliza, como você divide as ultras na sua cabeça. Tá, então olha só. Você tem diferentes provas de ultramaratona, né? Se a gente for falar de uma prova como a de Toledo, de 100 km, que você fica dando volta no parque, volta de 1.300 metros, são 75 voltas para você fazer. Aí, o que você está falando faz muito sentido na minha estratégia ali. Aí o que eu faço numa prova igual a Toledo é justamente fracionar. Então eu falar, bem, vou dar 5 voltas, já sabendo que são 1.300 metros, mas colocando na minha cabeça, mais ou menos, que 5 voltas são mais ou menos 5 km. Porque quando eu termino as 5 voltas e eu olho que eu corri bem mais que 5 km, isso me dá uma sensação que eu estou indo mais rápido do que precisava e me deixa uma sensação de prova mais curta. Mas é um tipo de prova, você não vai parar. É uma prova que você tem tempo para terminar e você não vai parar, você vai correr o tempo inteiro ali, etc. E vai até testar a alimentação, ver teu desempenho, etc. É um tipo de prova. Já uma prova que você vai pegar de 240 km, ou o Desafio das Cataratas de 130, que você vai pegar o rural, já não pode ser mais esse tipo de estratégia. Nesse tipo de prova, na verdade, eu não me preocupo com a questão mais de velocidade. A minha pira hoje, Flávio, é olhar no horizonte, olhar lá longe, falar, cara, eu vou correr até lá e depois mais um tanto. Então eu gosto da distância, isso que me atrai. Então eu gosto de olhar no horizonte, eu gosto de olhar longe e saber que eu estou indo longe e vou chegar lá. O que eu gosto ali é quando a gente começa, de estratégia, quando a gente começa a enxergar a cidade. Cara, já tá ali, ó. Sabe? Tá longe na vista, mas você já vê o predinho ali. Putz, é só ali que eu preciso chegar. Então isso já me motiva. Mas é a prova rural. Você já tem um alvo lá. Gostaria que você contasse aí situações ou uma situação engraçada que vocês depois pararam ali, você, né? Ou com os amigos e deram muitas risadas dessa situação. Conta pra nós aí. Caramba, tem situação que eu não sei se é engraçado ou é trágica. Tem amigos nossos de provas que nós já fizemos, né? Que chegou no final, não é que ele tinha uma bolha no pé, ele tinha o pé na bolha. Se quiser, depois te mostro a foto. A foto do pé do nosso amigo, ela é uma bolha do começo ao fim. Caramba. Cara, como é que fez, como é que terminou? Inexplicável. Mas não sei daí se é engraçado, cara. Nós íamos, né, no final. Tinha terminado, tava todo mundo contente. E unhas? Quantas já foram? Já contou? Quantas perdeu? Unha, perder mesmo, eu acho que pouca. Pouca? Pouca. 1, 2, coisa assim. Pouca. E o que você... Estratégia que você usa, já que você perdeu poucas unhas, parte de podologia, os cuidados com os pés, né, que é uma grande preocupação hoje em provas longas, né, muita gente perde provas, não consegue por conta desse cuidado, de meias, de tênis. Fala um pouquinho desse cuidado, aproveitando esse... Justo, eu nunca tive esse problema, graças a Deus, eu sempre consegui me cuidar bem. Primeira coisa, se você usa
40, para corrida você compra 41, para ultra compra 42. Sempre 2 números maiores do que o teu sapato do dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa ter uma meia de qualidade. E antes de correr, é bom você passar bastante aquele anti-atrito, zero atrito ou vaselina, no teu pé. Existem alguns curativos específicos para bolha. Esqueci agora o nome das marcas, mas depois pode te passar. Importante também que na prova, você percebeu que deu bolha, alguma coisa, para e trata. Se não deixar para ver muito lá na frente, senão ela pode te prejudicar, pode crescer muito. Então esse é um cuidado que você tem que ter durante a prova. Esse é o lance da ultramaratona. Como você vai ficar muito tempo, qualquer coisinha pequena no começo pode ficar muito grande. Então percebeu, ajusta. Tá assando qualquer coisa, percebeu que está incomodando? Para e vai tratar disso. Cuida. Não deixa ir, porque depois pode ser muito tarde. E o pé é a mesma coisa. Fora isso, existe um protocolo também para engrossar o pé, 2 práticas na verdade, que você pode engrossar a sola do pé antes da ultramaratona. Você pode trabalhar com escalda-pé e sal grosso. Sabe, você faz o escalda-pé com água quente e sal grosso e deixa um tempo ali, algumas semanas antes da prova, né? Pode ser uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, para engrossar um pouco o couro do pé, e ou correr descalço na grama, na areia. Na areia. Correr descalço na areia também vai engrossar um pouco a sola do teu pé e vai ajudar a que você não tenha bolha lá durante a prova. Aí, ó. Dica valiosa essa, hein, pessoal? São dicas boas. Vamos lá, César, eu quero fazer pra gente indo pro final aí, né? Quero fazer um bate-bola com você, um ping-pong aqui. Eu vou falar então 2 opções, né? Isto ou aquilo, e aí você vai escolher, tá bom? Manda lá. Então vamos lá. Trilhas técnicas ou estradão? Estradão, cara. Noite ou dia? Noite. Gel ou bananinha? Gel. Minimalista ou um tênis com mais amortecimento? Amortecimento. Solo ou com um pacer com os amigos? Pacer não, amigo sim. Amigo sim, né? Sim. Com certeza. Complete a frase agora. Na ultra, quem manda mesmo é? O espírito. Meu maior superpoder na corrida é? Cara, não parar nunca. Não parar nunca. Você sempre leva na mochila... Complete a frase. Um kit para tratar de bolha. Agora uma pergunta impossível, tá? Para você optar aí. Vamos lá, 2 situações. Ou você chega primeiro e ninguém te assiste, ou chega por último com torcida. Qual que você escolhe? Torcida. Com certeza. Fazer festa, chegar cantando. Sem dúvida. Top 3. 3 itens que salvaram sua pele em prova. Cara, 3 itens. Eu acho que você tem que ter sempre ali alguma coisa para atrito. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que ter algo para eletrólitos ali, que pode baixar a pressão, alguma coisa assim, eu acho que você tem que ter. Então, um salzinho, alguma coisa assim importante. E água, cara. Água tem que ter. 3 lugares onde você sonha correr. Caramba, eu tenho um sonho, mas esse vai ser difícil, hein? Tira essa última frase. Vamos pensar que vai ser possível. Correr... Tem algumas provas na Grécia que fazem ali o percurso famoso da maratona, né? Eu tenho alguns amigos que já correram ali, é uma prova espetacular, é a Spartathlon. Essa é uma prova que eu gostaria de correr. Gostaria muito de correr a Spartathlon, eu acho que é mais legal. Patagônia, você pediu quantos? 3. Patagônia, Spartathlon e Tour de Giants. São 3 provas que eu gostaria de fazer. E agora, César, uma dica aí pra galera, uma recomendação de livro, filme, série para quem quer ou quem faz ultramaratona. Eu acho que melhor livro de corrida que eu já li até hoje é o Nascido para Correr, que ele vai falar justamente de alguém que começa a correr outras grandes distâncias e conhece aquela tribo indígena do México que corre de sandália, né? E aí ele vai começar a ver um outro mundo da ultramaratona. Esse é um livro que eu recomendo. Show de bola.
E aí, para a gente finalizar, César, quais são os seus próximos desafios, seus objetivos agora em relação à ultramaratona? Nesse momento, eu vivo um momento de reconstrução, né? Como eu sou paciente oncológico, então eu estou em ciclo de quimioterapia. Minha metástase é nos ossos, então eu sofro dor ainda com impacto, então para correr dói. Para alguns movimentos dói. A cirurgia que eu fiz no fêmur atrapalha a movimentação? Atrapalha. Então eu estou no momento de reconstrução da minha dinâmica de corrida, reconstrução da minha capacidade de correr para fazer ultramaratonas. Então, na verdade, o meu objetivo agora não é nem algo a mais do que eu já fiz, mas é conseguir recuperar aonde eu estava quando veio toda essa jornada. Sim. Então, estou inscrito no Desafio das Catedrais para 130, estou inscrito numa prova de 240 em janeiro. Por enquanto, eu estou correndo meia horinha e adaptando o corpo. Até lá eu tenho muito trabalho para fazer. Vou conseguir, Flávio? Sei lá, cara. Me inscrevi e vou meter a cara. Não estou devendo nada para ninguém, não tenho nada a perder. Vou me jogar e vamos ver o que vai acontecer. Em janeiro eu tive uma experiência dessa. Falei para você que eu fiz os 30 quilômetros para animar o pessoal, né? Em dezembro. E daí nós íamos, mas eu ia só de suporte, para ajudar o pessoal no 240 na BR. Só que daí eu vi que tinham liberado aqueles bastões de caminhada. Aí eu olhei e falei, cara, bastão de caminhada? Eu acho que eu consigo. Deixa eu olhar a inscrição. Tem 55 milhas. 55 milhas? E a cabeça nossa. Né? Porque 55 milhas são 80 quilômetros. Tipo, 55? Eu acho que eu dou conta. Só liguei para os meus amigos. Falei, gente, só estou comunicando. Eu não estou perguntando a opinião de vocês. Estou comunicando que eu estou me inscrevendo aqui para fazer as 55 milhas. Então, no começo da prova, eu estou com vocês, depois eu viro o suporte. Aí eu fiz a quimioterapia na segunda-feira. Caramba. Viajei na terça. Na quarta foi passamos o dia viajando, né? 12 horas de viagem. Na quarta fizemos o congresso técnico. Na quinta-feira, que quando começa a dar mais o efeito da química, corremos. Deu 95 quilômetros, porque nunca é a distância que tá, né? 23 horas e depois eu subi no carro para fazer o apoio. Caramba. Voltei, fizemos mais químio. Então agora o objetivo é fazer a mesma coisa. Provavelmente eu vou estar em processo de químio, fazer ir lá, mas consegui fazer agora 130 e depois 240. E vai, tenho certeza disso. Tomara, cara. Tenho certeza. Tomara, bora. Diante dessa história sua, né? Eu conheço você há 6 anos aí, pelo menos, né? Te acompanho desde quando tínhamos lá a Cane com nosso amigo Neto. Verdade. E acompanhando agora a sua história recente nesse tratamento, o que você vem vencendo, e isso daí, de tudo que você já passou, César, eu tenho certeza que vai tirar de letra mais uma vez. Não tenho dúvida disso. Graças a Deus, cara. Vamos pra cima. Vamos pra cima com a cara e coragem. É isso aí. Pra gente finalizar, gostaria que você falasse, César, onde as pessoas podem te encontrar aí no Instagram, no Strava, te acompanhar um pouco em relação a essa jornada de ultra, né? Você que é um cara que é uma referência nossa aqui em Maringá, região, nessas provas, com certeza absoluta. Passa aí pra galera, suas redes sociais, o pessoal te acompanhar. Antes de mais nada, bondade e exagero seu. É isso. Essa questão de referência, etc. Sim. A gente só é atleta amador, a gente ama correr, estamos no esporte, a gente se conhece há 6 anos, né? Tá sempre por aqui. Mas a gente tá no Instagram, né? Instagram principalmente, eu acho que hoje o Instagram mais, na verdade, confesso para você que eu uso o Instagram como uma ferramenta de motivação. Uma coisa que eu estabeleci na pandemia, todos nós tivemos restrições, né? Ficamos ali confinados, né? Em alguns momentos. Então eu coloquei uma rotina diária de treino de manhã e à tarde, todo dia. Isso eu trago desde a pandemia. Então isso tem me ajudado, mesmo com o ciclo, quimioterapia, todo esse tipo de coisa, eu sou teimoso nisso, sabe? Então eu acordo todo dia de manhã cedinho, faço meu treino, final da tarde eu faço meu treino. E daí eu uso o Instagram como uma ferramenta de motivação. Eu acordo, cuido das cachorrinhas, vou lá, vejo algumas coisas, posto algumas coisas que me motivam, aí eu vou fazer meu treino. É difícil você ter companhia de gente para treinar 4, 5 da manhã. Então o Instagram acaba sendo a ferramenta que eu tenho para me dar uma motivada, ter companhia, poder fazer o treino e treinar. Então é só procurar no Instagram que nós estamos lá postando todo dia. Procurem lá então, César Moura, que vocês vão encontrar e ver toda essa rotina dele
E essas dicas, essas orientações, essas motivações, eu sigo ele e vejo o quanto que é importante, o quanto que é rico, pessoal. Para a gente finalizar, César, gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que nos estão assistindo e para aqueles que cogitam, pelo menos, ou que pensam, cara, tenho vontade de fazer uma ultramaratona. O que eu diria, né, para o pessoal que tem vontade de ir para a ultramaratona ou que olha e acha que é demais? A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Maratona é algo desafiador, a ultramaratona também é. Nenhuma das duas é impossível, sabe? Às vezes o que falta é só não somente a gente acreditar que consegue, mas talvez estar no meio de pessoas que acham que a gente consegue. Às vezes o que falta são as companhias certas. Foi assim que eu fui para a minha primeira ultramaratona, foi assim que eu me inscrevi em outras ultramaratonas desafiadoras, convivendo com pessoas que aquilo já era uma realidade para elas e daí acabam te convencendo que você também consegue, você descobre que você consegue. Então, se o conselho é nesse sentido da ultramaratona, segue-se de pessoas que acreditam que você consegue fazer. Você vai conseguir, tenho certeza. Show de bola, César. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a sua presença, ilustre aqui, nesse bate-papo com a gente, enriquecedor. Poderíamos ficar aqui um dia inteiro falando de experiências, entrar em diversos assuntos a respeito, porque é muito gostoso ouvi-lo. E eu tenho certeza que em outras oportunidades vou te convidar para falar mais de ultra, mais de desafios, de vida, de treino, que eu acho que a sua presença e o que você tem para nos falar e enriquecer, não só no esporte, mas como também na vida, para as nossas vidas diárias, aí é muito valioso e muito grande. Muito obrigado, tá? De coração. Muito. Te agradeço o convite, a generosidade pelo espaço, né? E a gente fica batendo papo de coisa que a gente ama, não tem coisa melhor. Quando você quiser, chama que a gente conversa aqui ou em qualquer outro lugar. Show de bola. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí. Mais um Fala HC, dessa vez com esse cara aqui, que é top, César Moro. Assistam aí. Abraço.